gente tem uma liturgia, mas aqui quem vai direcionando as coisas é o Espírito Santo de Deus, amém? O importante é o Senhor ser glorificado. Abriram as vossas Bíblias em João capítulo 4? Vamos ler a partir do versículo 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicá, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José, e ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água volta a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chama o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falar com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Amém, irmãos? Meus queridos irmãos, esse texto, como eu já falei, é um dos textos mais maravilhosos, irmãos, assim, de encontros que Jesus teve com pessoas e as suas vidas foram transformadas. Aliás, todos os encontros que Jesus é narrado na Bíblia, de Jesus com pessoas, essas pessoas não foram mais as mesmas.
Essas pessoas foram transformadas pelo Senhor. E é isso, irmãos, que acontece nas nossas vidas. A partir do momento que eu me encontrei com Jesus, a minha vida, ela foi transformada. E esse dia aqui, especificamente, irmãos, era um dia comum, ali naquela pequena comunidade. A mulher estava ali cumprindo a sua rotina diária, parecia um dia comum, irmãos, mas aí, irmãos, o rumo dessa mulher neste dia foi transformado, porque algo extraordinário, irmãos, aconteceu, irmãos, estava próximo a acontecer. O que é que eu aprendo aqui, irmãos, que são na nossa rotina do dia a dia, é no ordinário da nossa vida, na nossa rotina diária, que o extraordinário de Deus pode acontecer. É na nossa caminhada, irmãos, diária, nas coisas que nós fazemos diariamente, que Deus pode agir nas nossas vidas e o extraordinário de Deus pode acontecer, irmãos. É num trabalho, como foi no caso do irmão Roberto, que Deus faz um milagre, e ali numa queda, num acidente, Deus estende a mão e segura ele. É no dia a dia, irmãos, numa necessidade de saúde, como foi o caso da Nandinha, que Deus vai ali, guia os médicos, e aquele processo, irmãos, é ocorrido na perfeita paz, e agora, como o Eliabe e a Camila estavam dizendo, eles ficam surpreendidos, porque a menina ficou bem melhor do que era antes. Parece que houve uma transformação. É no dia a dia, é nas lutas, é nas dificuldades, é na nossa vida diária, irmãos, que Deus vai operando nas nossas vidas, no nosso caminhar, se nós tivermos a sensibilidade de perceber. Amém? Então, irmãos, aquele dia começava ali em Samaria como um dia qualquer na vida daquela comunidade. Havia um sol forte, havia um cântaro para pegar água, havia um poço profundo, havia uma mulher que a sua vida poderia ser uma vida angustiada e uma vida que ela estava ali na sua rotina. Era mais um dia que ela ia buscar a água e talvez com seus questionamentos, as suas lutas interiores, como todos nós temos muitas vezes nas suas dificuldades. Mas naquele dia especificamente, irmãos, algo de diferente estava planejado nos céus, porque Jesus, o Messias, a Bíblia diz, irmãos, que ele necessitava passar em Samaria, irmãos. Vejam bem, essa necessidade, irmão, não era geográfica, não era porque Jesus precisava encurtar o caminho para onde ele ia. Não, irmão, essa necessidade, o Senhor via uma necessidade espiritual que ele necessitava suprir, não só na vida desta mulher, mas daquela comunidade. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então, irmãos, ele necessitava passar por Samaria, porque ele tinha um encontro marcado com uma mulher que era ignorada pela sociedade, era uma mulher cheia de traumas, era uma mulher cheia de marcas do passado, era uma mulher, irmãos, que talvez o seu coração fosse tão pequeno de tanta angústia, era uma mulher, irmãos, que era desprezada por aqueles daquela comunidade, irmãos. Talvez aqui esta noite, irmãos, tenha alguém que não tem as mesmas marcas desta mulher, mas talvez aqui tenha pessoas que muitas das vezes, irmãos, ela está se sentindo assim, ela tem o seu coração pequeno, irmãos, porque tem marcas do passado que ainda não foram totalmente cicatrizadas ou curadas. Esta mulher, ela vivia desta maneira, irmãos, tá certo? E assim como esta mulher, às vezes nós mesmos, irmãos, estamos presos nessa monotonia do dia a dia, nos afazeres, com os nossos questionamentos interiores. Mas eu quero dizer para você, que assim como esta mulher também, o nosso Deus, irmãos, tem encontros marcados para nos transformar, irmão, para transformar os nossos dias e a nossa vida, porque o Senhor, irmãos,
tudo está no controle da sua mão, e os seus projetos hão de se cumprir, cada um deles na minha e na sua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus esta noite? Por que Jesus tinha que passar por Samaria, irmãos? Porque há coisas que só Jesus pode fazer. Amém? Diga assim: há coisas que só Jesus pode fazer. Jesus ia por ali, irmãos, não era porque ele foi enviado pelos seus discípulos, não. Mestre, vamos por aqui, que aqui é mais perto, é mais fácil. Não, irmãos, Jesus foi por ali porque Jesus tinha um propósito a cumprir. Jesus tinha um propósito a cumprir. Havia uma vida que ele queria alcançar, havia uma comunidade que ele queria alcançar. Assim como Jesus, irmãos, a gente pode ver ali em Marcos capítulo 4, que ele queria alcançar o gadareno, o endemoniado, do outro lado, e ele tem que passar pela tempestade, ele tem que passar pelo mar revolto. Por quê, irmãos? Porque só Jesus poderia alcançar aquela vida, e porque Jesus tinha um propósito para com aquela vida. Amém? E há coisas nas nossas vidas que é só Jesus que pode resolver, irmãos. Há coisas que só Jesus. Há coisas que a pessoa, por mais influente, por mais sábia, por mais diplomas que ela tenha, ela não pode resolver. Porque são coisas, irmãos, que muitas das vezes são internas. Muitas das vezes, irmãos, são na alma. E o especialista em alma humana se chama Dr. Jesus Cristo. Amém? Há coisas, irmãos, que os outros não podem resolver, irmãos, porque os outros não sabem, só quem sabe somos nós e Deus, porque é na nossa alma. Há lutas que nós travamos aqui dentro, irmãos, que ninguém pode resolver, porque ninguém sabe. São lutas internas, irmãos. São lutas que são travadas aqui na alma, e só Jesus pode resolver. Esta mulher, irmãos, na minha ótica de enxergar esse texto, eu vejo essa mulher, irmãos, com um semblante abatido. Eu vejo uma mulher que anda de cabeça baixa. Eu vejo uma mulher, irmãos, que já está praticamente acostumada com a rejeição. Ela sai de casa com seu cântaro, mas ela já sabe que vai ser rejeitada. Ela praticamente se acostumou àquela vida de rejeição daquela comunidade. Ela talvez se questione porque ela nasceu para ter uma vida daquela. Ela talvez se questione por que o Deus poderoso ainda não interviu na sua vida. Por que ela nasceu para viver daquela maneira? Talvez ela tenha esses questionamentos dentro dela. Está certo? Mas nessa jornada em direção ao norte que Jesus estava indo, ele opta por passar por Samaria. Sabe por quê, irmãos? Porque há uma agenda para Jesus cumprir. E essa agenda, irmãos, estava escrita no céu. É a mesma agenda, irmãos, que Jesus escreveu, o encontro que ele teve comigo e com você. Ou talvez você ainda não teve esse encontro com Jesus, mas na agenda do céu estava marcado já esse dia, porque Jesus está aqui esta noite, e Jesus marcou este encontro com você, porque Jesus precisava conversar com você aqui esta noite. Era necessário passar por Samaria, irmãos. Era inevitável, pois havia almas que precisavam ser tratadas ali naquela cidade. Aquela mulher, irmãos, ela tinha muitos traumas. Como é que as pessoas viam aquela mulher, irmãos? As pessoas viam aquela mulher, irmãos, como uma pessoa, irmãos, que era discriminada pelo simples fato, em primeiro lugar, de ser mulher. Porque para a cultura da época, ser mulher já havia as pessoas já olhavam com preconceito. Porque, para os irmãos terem uma ideia, nessa época, irmãos, infelizmente, as mulheres,
era simplesmente mais um objeto do homem. Assim como se tinha um camelo, assim como se tinha... A mulher não tinha valor, irmãos. Infelizmente. Era a cultura da época. E essa mulher era mais uma que não era valorizada em primeiro lugar porque era mulher, mas também, irmãos, ela era rejeitada pelos judeus pelo fato dela ser samaritana, porque os judeus e os samaritanos não tinham acordo. Por quê, irmãos? Porque os samaritanos, irmãos, houve uma época, embora os samaritanos fossem judeus, mas houve uma época que as nações inimigas invadiram Israel e ficaram nessa comunidade ali, e ali eles se misturaram, tá certo? Os samaritanos com o povo estrangeiro, e tiveram filhos, e teve uma mistura, e começaram a adorar outros deuses também. Então os judeus viam os samaritanos como um povo contaminado, um povo amaldiçoado, um povo misturado. Então eles não tinham nenhum acordo com os samaritanos. E além disso, irmãos, ela era rejeitada pelos próprios samaritanos. Por quê? Porque ela tinha uma vida sexual irregular. Ela já havia tido vários maridos, irmãos. A Bíblia não diz qual foi o destino desses maridos, se ela foi abandonada por eles, se morreram. Mas, irmãos, a religião da época, a lei da época, exclui a lei de Deus, aliás, exclui, né? E ela tinha uma fama já desgastada, porque ela tinha tido muitos relacionamentos amorosos na sua vida. E diante de tanta rejeição, irmãos, provavelmente era por isso que ela estava no poço ao meio-dia, porque a maioria das mulheres iam bem cedo buscar água, mas ela, para fugir das outras mulheres, do preconceito, da rejeição, ela deixou para ir meio-dia, quando o poço estava sem ninguém. E aí ela vai, irmãos, para não encontrar ninguém no poço. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo até aí? E a vida dela era assim, irmãos. Ela vivia se escondendo, vivia fugindo quando ia tirar água do poço. E eu creio que ela tinha até vergonha de si mesma. Eu creio, irmãos, quando ela botava aquele balde ali para tirar água, e quando puxava aquela água naquele balde, ela via o reflexo do rosto dela naquela água. Eu creio que ela tinha vergonha dela mesma, devido a tanta rejeição, devido a tanta falta de amor para com ela. E a mulher, ela precisava de uma verdadeira mudança na vida. Quantas vezes nós já nos sentimos assim, irmãos? Precisando, sabendo que precisamos mudar o rumo da nossa vida. Quantas as vezes, irmão, nós tentamos fazer tantas coisas, nós vivemos de tanta maneira, e chega uma época que a gente olha para dentro de nós mesmos e diz: rapaz, eu não posso continuar assim não, eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que mudar o jeito que eu estou vivendo. Eu vivi assim, irmãos, há muitos tempos atrás, quando eu, no mundo, cansado daquela vida, irmão, buscando os vários falsos prazeres, as falsas alegrias, bebia a noite toda, era uma alegria ilusória, no meio de amigos também não amigos, que era somente ali o interesse que formava aquele grupo. Bebia, farriava, se prostituía, fazia tudo que não prestava, mas no outro dia, irmãos, vinha a realidade, e a gente olha para dentro de nós mesmos, uma alma cansada daquela vida, de ilusão, e a gente olha para dentro de nós mesmos, e a gente diz: rapaz, eu não posso mais viver dessa maneira, eu não posso mais viver assim, eu tenho que mudar a minha vida, eu não posso mais viver nessa falsa alegria, nessa fantasia que eu estou vivendo, eu preciso mudar a minha vida. Era assim que esta mulher, irmãos, ela estava provavelmente precisando e pensando. Ela só não sabia que essa situação, irmãos, poderia de fato acontecer na sua vida, na beira daquele poço. Amém, irmãos? Porque, irmãos, as crenças dela não satisfaziam ela,
talvez ela tivesse a mesma fé dos samaritanos. Os desejos da alma dela não satisfazia ela, porque ela já tinha tido 5 maridos, irmão. Ela buscava, irmãos, saciar o vazio espiritualmente com os relacionamentos que ela tinha. E isso também não satisfazia o vazio da alma dela. Porque nada neste mundo, irmãos, vai satisfazer o vazio que tem dentro de nós, porque só é preenchido com o Espírito Santo de Deus. Não tem nada, meus irmãos, não tem dinheiro, não tem sexo, não tem droga, não tem nada que possa satisfazer o vazio dentro de nós, somente um Jesus Cristo. É por isso que esse nome tem poder, é por isso que ele é poderoso, é por isso que ele veio a este mundo, para nos se revelar, para que nós possamos, irmãos, preencher esse vazio que foi criado lá no Éden, quando o homem pecou e se afastou de Deus. E somente Deus, irmão, somente a sua presença, somente quando nós abrimos o nosso coração, somente quando nós deixamos o Senhor vir habitar em nós, somente quando nós somos cheios dele, assim como a Sulamita falou aqui no louvor, somente quando nós recebemos esse presente de Deus, que é a salvação, a vida eterna, é que nós somos satisfeitos e nós vemos que não tem mais nada que nos interessa a não ser a presença desse Deus santo, maravilhoso, que nos preenche completamente. Aleluias! Glórias a Deus. Então, irmãos, talvez o discurso dessa mulher deveria ser assim: o passado me condena, o presente me machuca e o futuro me assusta. Talvez o discurso dela fosse esse dentro dela, porque o passado dela, irmã, quando ela olhava, era só para se machucar. O presente dela machucava ainda mais, o modo como ela vivia. E o futuro, irmão, assustava. Qual era o fim dela? Mas, irmãos, ela se encontrou com Jesus. Ela se encontrou com Jesus. Enquanto as pessoas olhavam para ela com preconceito, ela olhava para ela mesma com preconceito. Jesus, irmãos, ele não age da mesma maneira que as pessoas. Diga glória a Deus. Jesus não age da mesma maneira que eu ajo, irmão, graças a Deus. Irmão, vou dizer uma coisa para você, porque se Jesus agisse da mesma maneira que nós agimos, irmão, tinha tanta gente fulminada. O irmão fez isso, era fulminado. O irmão fez isso comigo, mas Jesus não agia assim não. Até os discípulos, né? João, não lembro o nome do outro, não, parece que era Tiago e João. Samaritanos também. Jesus, os samaritanos, vamos orar para descer fogo do céu e consumir eles? Aí Jesus, rapaz, tem calma, não é assim não. Eles queriam orar, irmão, para descer fogo do céu, para consumir os samaritanos, os discípulos. Mas graças a Deus, Jesus não é assim, irmãos. Graças a Deus, irmão. Ele conhece cada um de nós, irmãos, o suficiente para saber como se relacionar conosco, para nos direcionar a ter esse encontro com Ele. Graças a Deus. E ele sabia, irmão, que aquela mulher escondia ali no seu coração. Ele sabia da vida daquela mulher. Ele sabia, irmão, dos traumas que aquela mulher tinha no seu coração. Ele sabia, irmãos, o quanto o coração daquela mulher era ferido. Ele sabia de tudo isso. E o fato de ser uma mulher samaritana, o fato de já ter tido 5 relacionamentos, o fato dela viver com uma vida entristecida, Jesus já conhecia tudo, irmãos. Conhecia tudo. Jesus sabia da vergonha que aquela mulher carregava. Jesus sabe o que tem no seu coração, no meu coração. Jesus sabe o que está no seu interior. Jesus sabe a sua luta. Jesus sabe o que você falou ontem à noite, na cama, nos seus pensamentos, no seu coração.
porque Ele conhece todas as coisas, irmãos. Ele é onisciente, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você fala, Ele sabe o que você conversa, Ele sabe os seus desejos, Ele sabe os seus gostos, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você tem pedido, Ele te conhece profundamente. E aí Jesus, sabendo tudo da alma desta mulher, Jesus vai até ela, como não uma necessidade, que ele passou aí por necessidade, mas na verdade, ele já sabia ser ele mesmo, aquele que ia suprir a necessidade daquela mulher, amém? Jesus, irmãos, é o Deus que se fez carne, o poderoso. Jesus, irmãos, é aquele que pode brotar água da pedra, se ele quiser, amém, irmãos? E aí, irmãos, ele pede àquela mulher água para beber. A mulher está lá no poço, ele dê aí um pouquinho de água para mim beber. Não porque ele queria saciar a sua sede, irmãos, mas porque ele queria somente uma oportunidade para saciar a sede dela. Amém, irmãos? Isso acontece, irmão, muitas das vezes. Jesus faz assim conosco, irmão. Jesus às vezes nos faz, irmãos, a nos encontrar com pessoas ou situações, porque Ele quer falar conosco e saciar a nossa sede. Ele quer, irmão, se aproximar de nós. E Ele se aproxima daquela mulher, Ele olha, Ele enxerga as dores daquela mulher, e ali, irmãos, gentilmente, Ele convida ela para que ela venha abrir o seu coração. Assim como o Senhor usa a minha vida esta noite. Eu não sei se tem vidas aqui, mas você precisa abrir o seu coração para Jesus, para que Ele possa saciar a tua sede esta noite. Ele faz um convite àquela mulher, irmãos, mas naquele momento, irmãos, ela pôde compreender que Jesus não estava preocupado apenas com o futuro dela, mas Jesus estava também, irmãos, preocupado com o momento atual dela. Jesus não escolheu os mais habilidosos, irmãos, não. Jesus, irmãos, Ele não escolheu os mais perfeitos da sua época, não, irmãos. Ele escolheu, irmão, aqueles que queriam abrir o coração para Ele, para que Ele pudesse transformar as suas vidas e pudessem ser instrumentos nas suas mãos, assim como esta mulher. Ele compreendeu, irmãos, quando ele conversa com a mulher na beira daquele poço, que ela queria abrir o coração para Jesus, queria beber desta água para que não tivesse mais sede, assim que ela disse: me dá dessa água para que eu não tenha mais sede. E Jesus disse: eu sou o Messias que falo contigo, e você vai beber da água. E ela aceitou beber da água que Cristo deu, irmãos. E ela não teve, naquele momento, a sua vida foi saciada, e é isso que Jesus quer fazer com cada um de nós. Mas para isso há uma necessidade da gente abrir o nosso coração verdadeiramente para Jesus. A partir do momento, irmãos, que eu compreendo que só Jesus, diga só Jesus, só Ele pode saciar a minha sede. Aí, irmão, Ele vai saciar a minha sede, porque, irmão, quem sacia a nossa sede não é videogame, quem sacia a nossa sede, irmãos, não é festa, quem sacia a nossa sede não é forró, não é bebida, não é droga, quem sacia a nossa sede verdadeiramente é só Jesus Cristo. Quem já saciou sua sede com Jesus? Glórias a Deus, irmãos. Então, meus irmãos, só Jesus, irmãos. Agora vejam bem, irmãos, porque só Jesus, irmãos. Nem Pedro, nem João, nem os religiosos, de maneira nenhuma poderiam fazer aquilo que Jesus ia fazer na vida daquela mulher, porque quando ninguém pode ajudar, é porque Jesus, Ele quer revelar, irmãos, o seu poder único nas nossas vidas, para que todos possam ver que foi Ele que fez, amém, irmãos? E Jesus tinha um propósito específico na vida daquela mulher, irmãos.
O que parecia um desvio no caminho, irmãos, não era um desvio que Jesus ia fazer no caminho, era um plano divino, irmãos. Estava no plano divino. É assim, irmãos, como um médico que de repente, como aconteceu com o presbítero Ednardo, um médico que no de repente, para a gente é de repente, mas é um plano de Deus. De repente, ele vai para o hospital infartando, o hospital do coração, e de repente, irmão, naquela noite, um médico, o especialista estava lá. Por quê, irmãos? Porque era um plano de Deus salvar a vida do presbítero Ednardo. Assim, irmão, como de repente foi na vida da Samara, que era bebezinha, um problema no coração, e ao chegar no hospital, irmão, para fazer a cirurgia do coração, de repente está lá um chamado Dr. Juan, um peruano, que estava no Ceará, implantando na UFC um curso para as pessoas, ensinando os médicos a fazer cirurgia de coração de criança. Mas de repente ele estava lá, na noite que ele estava lá. Assim como de repente, irmãos, uma doutora aqui no Maracanãú, Anistela, ela desconfia de alguma coisa, normal. Rapaz, aqui parece normal, mas faça esse exame. E ali vê que ela tinha um problema no coração. É tudo um de repente de Deus, irmãos. Tudo é assim, irmão. O de repente de Deus, irmãos, é porque o Senhor, meus irmãos, Ele tem cuidado de nós, e Ele, irmãos, Ele está ali com um propósito específico. Ele coloca pessoas nas nossas vidas, para que a obra dEle seja realizada, e o nome dEle seja glorificado. Aleluias. Era um plano divino, irmão. Tudo isso é plano divino. Depois a gente vai ver, né? De repente a gente faz uma coisa, aparece, mas tudo é o plano divino. E depois que a gente vai compreender. E aí, irmãos, aquela mulher, ela recebe Jesus, ela sente o desejo de falar para todo mundo logo que encontrou o Messias, enquanto os discípulos estavam distraídos. Eles foram fazer compras, mas aí Jesus escolheu aquela mulher para salvar, e escolheu aquela mulher para que ela fosse anunciar para o povo de Samaria que o Messias estava ali, porque Jesus tinha um propósito com aquela mulher, assim como Jesus tem um propósito na sua vida. Amém, irmãos? Os discípulos, irmãos, eles não poderiam fazer a missão que Jesus escolheu essa mulher para fazer. Por quê? Porque eles estavam cheios do preconceito ainda. Eles jamais iam pregar para o samaritano, porque na alma deles estava impregnado de preconceito. Assim como Jonas não quis pregar em Nínive, porque a alma deles estava cheia de preconceito. E Jesus, irmãos, tinha propósito na vida daquela mulher e salvou ela, irmãos. Jesus viu naquela mulher um potencial de fazer dela uma missionária. Jesus viu, irmãos, enquanto todo mundo via uma pecadora, enquanto todo mundo via uma mulher desprezada, todo mundo viu uma mulher que não valia nada, Jesus viu nela uma missionária. E é assim que acontece conosco, irmãos. É assim que acontece com as nossas vidas. Assim aconteceu com Gideão. Ô Senhor, eu sou o menor da minha casa. Você é quem vai libertar Israel, homem valente. É assim que Deus nos vê, irmãos. Deus não, da mesma maneira que Deus não age como o homem age conosco, Deus também, irmãos, Ele enxerga em nós o que os outros não enxergam. Amém? Deus olha para nossas vidas e Ele vê aquilo que os outros não veem. Então, o que eu digo para você nesta noite, a gente vendo a história dessa mulher, é que você não se prenda ao passado. Não se prenda ao passado ou o que os outros pensam de você. Não ligue para o que as pessoas dizem que você é. Se preocupe em ouvir o que Deus quer para a sua vida, o propósito que Ele tem para você. Amém, irmãos? Deixe Deus te usar, mesmo que pareça improvável para os outros.
Para os outros pode ser improvável, mas não para Deus. Amém? E aí, irmãos, a gente vê em João 4, do 10 ao 14, Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água volta a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém, irmãos? Antes a água estava lá no fundo do poço, a mulher estava com os olhos naquela água do fundo do poço, mas Jesus, ele trouxe para aquela mulher, irmãos, uma fonte para perto. Era a fonte que jorrava para a vida eterna. Jesus, irmãos, é essa água viva. Jesus, irmãos, é quem mata a sede espiritual permanentemente. Jesus, irmãos, é quem tem essa fonte que jamais seca. É Ele, irmãos, que supre as nossas necessidades espirituais. É Jesus, o Senhor. Não há outro caminho, não há outro Deus, não há outro lugar. É Jesus, o Senhor. Ele está jorrando da fonte da água viva, da vida eterna, e se nós bebermos dela, irmão, nós nunca mais vamos ter sede. Amém? Em Êxodo 17, 6, a rocha que foi ferida ali por Moisés deu água ao povo no deserto. Isso apontava para Jesus, que no meio do deserto deste mundo que nós vivemos, Ele sacia a nossa sede, Ele é a fonte. Jesus está ao alcance de todos. Basta beber desta água espiritual e saciar a sua sede. Aí, em João 4:28, a mulher compreendeu tudo que Jesus estava dizendo. Ela sacia a sua sede bebendo de Jesus. E aí, o que a mulher faz? Quanto a mulher, ela deixou o seu cântaro e foi à cidade, correu e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Ela começou a fazer o papel de missionária, levar as pessoas a Cristo, irmão. Porque nós que bebemos desta água, nós que saciamos a nossa sede, a nossa missão é essa, irmão, levar as pessoas a Cristo, tá bom? E quando ela deixa o seu cântaro lá, irmão, aquele cântaro que ficou, ela deixou e saiu para anunciar Jesus. Aquele cântaro simbolizava as feridas que ela tinha dentro dela, estava deixando para trás, irmãos, a rotina, as cargas emocionais, irmãos, que aquela mulher carregava, ela estava deixando para trás, irmãos. A sua mente, irmãos, que estava cheio, irmãos, de batalhas, de lutas, de saber de quem é ela, uma vazia, agora ela estava deixando para trás, irmãos, porque agora ela ia ter uma nova vida. Ela abandonou a culpa, ela abandonou o sentimento de rejeição, o passado que condenava ela, as crenças que limitavam a incredulidade dela, irmãos, aumentava a incredulidade dela. Ela deixou para trás, irmão. Ela correu para uma nova vida, para anunciar que Jesus é bom, irmãos, para anunciar que Jesus sacia a sede. Agora ela foi, irmãos, correu para a cidade. Então, queridos, esta mulher, ela que começou cheio de dúvida, ela foi conversando com Jesus, e Jesus foi abrindo as janelas da revelação para ela. Ela começou, irmão, dizendo no versículo 9, como o Senhor, sendo judeu, vem falar comigo? Ela não compreendia. Depois no versículo 19 ela diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Já teve uma outra visão. Depois no versículo 29 ela diz:
venham ver um homem que me diz tudo o que tenho feito. Será que ele não é um Messias? E aí Jesus vai abrir na sua mente, no versículo 43, ela vai dizer: e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Agora a sua mente, irmãos, a revelação de Cristo estava aberta para ela totalmente. Amém, irmãos? Então ela deixa o cântaro. Esse cântaro, irmãos, é um ato simbólico de libertação de todas as suas feridas, dos seus traumas, do seu passado. Deixar o cântaro, irmãos, é se livrar de tudo isso, irmãos, se libertar e ter fé em Jesus Cristo. Amém? Foi isso que aconteceu com Bartimeu. Quem se lembra do cego Bartimeu? Quando ele vê Jesus, ele larga a capa, irmão, ele deixa a capa dele e parte para Jesus, vai ao encontro de Jesus. Então, ele deixou, irmão, aquela capa e vai para Jesus. E o que você precisa abandonar esta noite para correr para Jesus, para seguir Jesus plenamente como Cristo? O que será que você precisa abandonar, irmãos? Será algum trauma? Será que é alguma mágoa que você carrega nesse teu coração? Talvez você tenha que abandonar esse cântaro esta noite, para viver a plenitude de Cristo na tua vida, meu irmão, minha irmã. A falta de perdão, o que será? Alguma culpa, algum pecado? Você tem que largar esse cântaro esta noite, para que Jesus possa verdadeiramente, irmãos, transformar a tua vida, porque quem tem sede de Deus, recebe muito mais de Deus. Amém? É o que diz João 4,15. A mulher que disse: Senhor, eu quero que me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede. Ela estava com sede, irmãos. Ela desejava, irmãos, para que eu não tenha mais sede, nem preciso vir aqui mais buscá-la. Ela queria saciar a sua sede. E aqueles que querem saciar a sua sede, irmãos, esses vão ser saciados pelo Senhor. Ela reconheceu sua sede espiritual e pediu a água da vida, irmãos. O problema, irmãos, presta atenção no que eu vou falar, é que tem pessoas, irmãos, que são os que se acham saciados, os que acham que não precisam de Cristo, os que acham que não têm sede, irmãos. Quando nós achamos que não temos sede, nós resistimos à obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, resistimos à obra de Deus na nossa vida. Foi isso, irmãos, que aconteceu com os fariseus. Pelo fato deles eles terem o conhecimento das leis, pelo fato de serem religiosos, eles achavam que não precisavam saciar a sede espiritual deles. Então, mantenha um coração sedento por Deus. Mantenha um coração sedento por Deus. Todos os dias, peça ao Senhor para Ele lhe encher cada vez mais. Todos os dias, peça para Ele se revelar a você cada vez mais. Todos os dias, peça mais de Deus na sua vida. Todos os dias, diga: eu tenho sede de Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, sacia a minha sede, enche a minha vida. Todos os dias, mantenha essa sede de Deus, irmãos. Então, queridos, essa mulher foi a um poço buscar a água comum, mas ela saiu com a fonte da vida eterna com ela. O que parecia um dia ordinário, irmãos, ela conheceu o extraordinário de Deus e foi liberta de toda a vida que ela carregava até aquele momento. E assim como Jesus passou por Samaria para encontrá-la, Ele hoje deseja encontrar conosco aqui, irmãos, nesta noite. Não importa a sua história, não importa o peso que você carrega, Ele tem poder para mudar a sua vida esta noite, se você desejar, se você tiver sede, se você quiser, Jesus pode transformar a sua vida. Você está disposto esta noite a deixar os cântaros e correr para Jesus, para beber a fonte da água da vida? Que barreiras Jesus precisa quebrar para cumprir o propósito dele na sua vida? Porque Jesus tem um propósito na sua vida, e esta noite Ele quer quebrar as barreiras para cumprir esse propósito na sua vida. Amém? Então, assim como a mulher samaritana encontrou salvação, Jesus quer transformar a sua vida e a sua história esta noite também, e transformar completamente a sua vida.
Venha à fonte, entregue sua vida e receba a água da vida que nunca se acaba. Nunca se acaba. Essa fonte jorra eternamente. E esta noite o Senhor está aqui, que quem beber desta água, irmãos, encontrará salvação. Quem beber desta água ficará purificado do seu pecado, dos seus traumas, de tudo aquilo que você vem acumulando ao longo da sua vida. O Senhor está aqui esta noite, e Ele marcou esse encontro conosco, porque Ele quer mudar a sua vida esta noite. Quem crê diz amém. Vamos ficar em pé glorificando ao Senhor.